Senhores e senhoras, nossa proposta de hoje será ler uma variável analógica e apresentar o resultado em um LCD I2C. Então, se essa proposta te interessa, vamos criar. Bom, já estou aqui com a tela do OKUI aberto. Então eu vou entrar aqui no meu ESP32, vou procurar lá um template básico aqui para a gente começar a trabalhar. Eu vou precisar do LCD, então vamos aqui, construir primeiro o nosso hardware. Puxando aqui um pouquinho para cá, dá uma organizada aqui, Vem aqui no mais. Olha só, tem 16x2 comum, tá? E 16x2 com o I2C. Olha só, tem esse outro aqui também, que é 20x4, ele é maior aí. Contrapartida também é bem mais caro. Bom, já estou aqui com o meu 16x2. Fique muita atenção às conexões que você deverá fazer. O GND deve estar ligado no GND do próprio ESP. O VCC dele é 5 volts. Então, fique atento aí para não perder seu LCD por bobeira, né? Posso fazer uma alimentação externa, desde que o GND esteja interligado. O SDA é o pino de dados. O pino de dados do SP32 é o pino 21. Então aqui, vou pôr no pino 21. O SCL é o pino de clock. E o pino de clock ele é o pino 22 do ESP32. Aqui. Deixar essa linha aqui azul. Deixar essa linha aqui laranja. Joia. Então, o meu LCD já está alimentado. E agora nós precisaremos da biblioteca dele. Vem aqui no Library Manager, nós precisaremos baixar uma biblioteca. Vem no mais e vamos escrever LCD. Na verdade é Liquid Crystal. Vou fazer uma busca aqui, ver se ele já acha. Não achou nada. Aqui, Liquid Crystal I2C. Tem vários, tá? Pode testar qualquer uma delas aí. Eu vou pegar essa daqui mesmo. Uma bem simples aí para a gente usar. Já baixei a biblioteca. Posso pegar aqui um help dela. Ele vai me mostrar os dados aí da biblioteca, né? O autor, o website, o GitHub. Vamos entrar aqui no GitHub. Boa, exemplos. Pegar esse Hello World. Abrir ele aqui, Eu vou selecionar tudo isso daqui. Ctrl C. Vou fechar isso daqui e vou voltar para lá. Já estou aqui na página. Volto aqui para o hino, Vou colar ele aqui. Ctrl V. Aqui, os comentários lá do autor da biblioteca. Vou deletar. Aqui eu já inicializo o meu LCD I2C. Essa linha aqui tem a ver com o endereço e o tipo do LCD que eu estou usando. Então o LCD que eu estou usando não é 20x4, ele é 16x2. Então vou alterar aqui. Essa primeira linha é para eu iniciar o meu LCD. Essa daqui é para eu acionar aqui o backlight dele, tá? Uma luz de fundo. E aí ele vai escrever aqui algumas mensagens. Já dá para funcionar já. Vamos testar? Só puxar ele um pouquinho para cá. Lógico, eu não vou ter essa quantidade de informação, mas ele já vai ligar lá. Olha só, ele já escreveu aqui o Hello World.
tudo que tiver dentro do setup aqui, ele vai ler uma vez só. Tá? Então, dentro aqui do meu setup, eu vou deixar somente a inicialização e o backlight. Vou voltar a tela aqui no tamanho normal. Parar ele aqui, ó. Aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Esses dados aqui, vou tirar, vou fazer um recorte, Ctrl X. Vou deixar somente esses dois aqui, ó. Vou mandar ele lá para dentro do loop. Ctrl V aqui. Vou deixar só um como referência, os outros eu vou apagar. Beleza. Vamos supor que eu queira também ler aqui a minha porta serial, o que é bastante importante para a gente testar se o sistema está funcionando. Então o comando aqui é serial.begin. Lembrando que a velocidade é 115.200, tá? Aí ele inicializa o LCD, ele inicializa o backlight. Aqui no loop. No loop eu quero fazer o seguinte. Eu quero fazer a leitura de uma variável analógica, simulada aqui por um potenciômetro. Então vou já acrescentar um potenciômetro aqui, ó. Eu trouxe ele para cá. Deixa eu aumentar essa tela aqui. O meu potenciômetro, ele também tem um VCC. Muita atenção aqui, o VCC é o valor máximo de tensão que vai chegar no pino de sinal. O pino de sinal eu vou colocar no 34. Não pode chegar no 34 mais que 3.3. Então eu tenho que colocar aqui, ó, o VCC no 3.3, não é no 5. Muita atenção aí, tá? E o GND é o GND mesmo. Só trazer ele para cá. Joia. Feita a ligação, deixa eu só dar uma arrumadinha aqui. Beleza. Deixar a linha verde mesmo. Puxar ele para cá para depois fazer uma imagem já. Agora vou voltar lá no meu código. Beleza. Eu primeiro quero fazer a leitura do meu pino analógico. Então eu vou aqui dentro do loop fazer essa leitura. A leitura do pino analógico é o análogo read. Ó, ele já me deu aqui, ó. E o pino que eu quero ler é o pino 34. Ponto e vírgula. Quando eu vou ler esse pino, eu quero colocar ele dentro de uma variável. Vou chamar essa variável de valor. Valor igual análogo read 34. Essa minha variável valor deverá ler um valor inteiro. Então aqui tem que criar uma variável do tipo int valor. Da mesma forma que você escreveu ali. Beleza. Então aqui ele já lê o valor que chega lá no pino 34 e armazena esse valor dentro da minha variável valor. Para eu fazer essa leitura, eu vou pegar aqui o meu monitor serial. Então serial ponto print ln valor. Só para a gente fazer o teste inicial. No LCD ainda não é para aparecer nada não, hein? Vamos ver. Vou testar. Ele já está lendo o valor. Até apareceu o Hello World ali, ó. Vai. Ó, ele de 0 a 4095. Já falamos isso em várias aulas. E ele tem um conversor de 12 bits. Joia, ele está fazendo a leitura. Então girou o potenciômetro e ele faz a leitura. Beleza. Vamos dar o stop aqui e vamos voltar para o código. Só que eu não quero esse valor de 0 a 4095, eu quero exibir aí um valor de 0 a 100%.
Então nós precisaremos aqui criar uma nova variável. Vamos chamar essa variável de nível. O acento no LCD ele não é muito bem visto, tá? Nível igual a valor, que é o que ele está lendo, multiplicado por uma constante. Essa constante será 100 dividido por 4.095. Isso para eu exibir um valor de 0 a 100. Vamos abrir a calculadora aqui. Calculadora. Eu vou fazer aqui 100 dividido por 4.095. É igual. É 2 elevado a 12, tá? Vou pegar todas as casas, Ctrl C, vou colocar aqui, ó, Ctrl V, ponto e vírgula. Atenção que ele não aceita essa vírgula, tá? Tem que ser um ponto aqui. Só que aí eu não quero mais ler o valor de 0 a 4.095, quero ler somente o nível. Então vou dar um Ctrl X aqui, só vou mudar a ordem da linha de código aqui, Ctrl V. E aqui eu vou ler o nível. Da mesma forma que você escreveu aqui. Eu também preciso definir esse nível, senão ele não vai fazer a leitura. Então aqui, ó, eu quero que esse nível seja valores quebrados, tá? Então a variável agora é float. Nível. Ou qualquer outra variável, pressão, vazão, o que você quiser, tá? Então, agora ele vai ler já. Vamos testar. Só que no monitor serial ainda, hein? Bom, agora eu quero fazer essa leitura lá no LCD. Então, eu vou precisar dessas duas linhas aqui de comando, ó. Aqui é coluna, linha. Então, ele vai começar a escrever na terceira coluna e na linha 0, que é a primeira linha lá do nosso LCD. Eu vou deixar aqui 0, 0. Então eu vou escrever logo no começo aqui, no primeiro quadrante aqui do meu LCD. Vou escrever o quê? Aqui você pode colocar o que você quiser. Tá? Eu vou escrever aqui, inscreva-se. Beleza. E vou aproveitar, vou copiar essas duas linhas, Ctrl C, Ctrl V. Agora eu quero escrever na linha de baixo. Então, ela é coluna 0, linha 1. Ou a coluna que você quiser. Tá feito. Não, aqui eu vou precisar ler o valor, né? Então, se eu vou escrever inscreva-se na primeira linha, inscreva-se na segunda e não vai funcionar do jeito que eu quero. Aqui, ó, nós devemos ler o valor que a gente quer mostrar lá no LCD. Não quero ler o valor mais, eu quero ler um nível. Então, aqui, ó, nível. Feito. Se eu colocar valor, ele vai mostrar de 0 a 4.095. Vamos dar o play. Só para verificar, já está funcionando, ó. Então eu vou maximizar ele aqui. Aqui você consegue controlar o tamanho do seu OQI. Vamos ver ele em tela cheia. E vamos dar um zoom aqui, ó. O monitor, eu posso diminuir ele aqui e aumentar mais aqui. Beleza. Então dá para ler o valor aqui, ó, e lá também. Vamos dar o play. Beleza. Ele está lendo bem rápido, aí você pode colocar um millis ou um delay, mas ele já está funcionando e a base você já tem, ó. Código simples, mas extremamente útil aí. Bom, senhores e senhoras, espero tê-los ajudado. Então, até a próxima aí. Fui. Se você está achando essa aula útil e quer aprender ainda mais, inscreva-se no meu canal para não perder nenhum dos meus próximos vídeos.